Então, pessoal, tivemos a super quarta. Estou gravando esse vídeo aqui no dia 13 de dezembro, uma quarta-feira, a famosa super quarta, em que são divulgados aí os resultados das reuniões de bancos centrais, de organismos, tanto aqui no Brasil quanto dos Estados Unidos, que tratam da questão da taxa básica de juros. O Fed, lá do senhor Jeremy Powell, que está aqui, o Banco Central do senhor Campos Neto, à esquerda aqui dessa imagem, que é o Copom aqui, né? É o organismo brasileiro que determina essas situações referentes à política monetária e taxa de juros, e foi uma super quarta da previsibilidade, essa é a grande verdade. O Copom manteve o seu ritmo de corte na taxa de juros aqui, 0,5%, todo mundo já estava esperando isso aí, é um resultado bastante previsível de fato. A nossa taxa básica de juros cai a 11,75% ao ano e também o Copom já continua prevendo cortes para as próximas reuniões que acontecerão em 2024, sendo que, também de acordo com a expectativa do mercado, o Federal Reserve decidiu manter os juros estáveis lá nos Estados Unidos pela terceira reunião seguida. O pessoal já esperava isso bastante, consenso de 98,2% do mercado apostando numa manutenção da taxa de juros lá nos Estados Unidos. Então, isso aqui foi um resultado bastante previsível até, e isso acabou derrubando o dólar aqui no Brasil, 1% de queda, porque realmente a taxa de juros não ficou muito convidativa para o pessoal em matéria de dólar. Vamos conversar sobre isso então, e conversar sobre o tema da taxa de juros. O que isso vai repercutir aqui no Brasil? Uma taxa de juros menor? O que uma manutenção de taxa de juros vai repercutir lá nos Estados Unidos por parte das ações do Federal Reserve de lá, não é? Mas antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o Banco Central lá dos Estados Unidos divulgou, mais ou menos, deve ter divulgado por volta das 16h30 aqui no Brasil a sua decisão a respeito da taxa de juros. Então, já saiu o valor, a gente já sabe, com base nas informações divulgadas oficialmente, que a taxa vai ser mantida entre os 5,25% e 5,50%. Existe essa oscilação lá no caso dos Estados Unidos, né? Porque realmente tem tipos diferentes de títulos do Tesouro que são listados conforme essas taxas aí de maneira específica, tem ali os prazos de pagamento e tudo mais. Então, o comunicado do órgão lá, que é o FONC, o Comitê de Mercado Aberto aqui, né? FONC, vamos chamar assim. De acordo com o que foi comunicado pelo pessoal lá do Fed, os indicadores recentes sugerem que o crescimento da atividade econômica americana abrandou ante o ritmo forte registrado no terceiro trimestre, né? Então, o que eles dizem aqui? Que a taxa de desemprego tá ok, tá baixa ainda, né? Porém, o ganho de emprego não está como eles gostariam, né? E a inflação ainda está elevada, ou seja, eles precisam manter a taxa de juros elevada. O pessoal aguardava alguma coisa no sentido oposto, né? Aguardava não, o pessoal já esperava que fosse mantido, mas a expectativa, a torcida, digamos assim, é que essa taxa de juros comece a cair. Essa é a grande verdade, porque para a economia como um todo, para o motor da economia, investimentos, ampliação de negócios, tomada de financiamentos, né, até o próprio endividamento da população, uma taxa de juros mais baixa é melhor. E para o governo dos Estados Unidos, né, contar com uma taxa dessas aqui para o serviço da dívida deles é uma coisa assim brutal, porque estamos falando de uma dívida cavalar na casa de dezenas de trilhões de dólares. Imagina você rolar essa dívida com essa taxa de juros em cima. Realmente o negócio é uma bola de neve que não tem como ser contida. Então, essa manutenção dos valores da taxa de juros acaba não animando muito o mercado. Tudo bem, tem o tesouro para você investir, ganhar um dinheiro lá rendendo, beleza, a economia norte-americana não vai ter um bom crescimento enquanto essa taxa de juros continuar tão alta assim.
Esse é um fenômeno que deveria ser revertido em algum momento, começar uma tendência de queda, né? Não cair lá para o patamar de 0,5 que tinha alguns anos atrás, porque é muito rápido mudar para esse cenário agora. Vai demorar um bom tempo para chegar lá. Mas uma tendência de queda já seria um bom sinal, uma boa sinalização para os investidores, faria a economia do país girar um pouco mais, né? Por que o Fed, então, não saiu cortando logo a taxa de juros? Porque a inflação vai castigar com força o país. Na verdade, olhando apenas pelo aspecto, né, pelo indicador da inflação, o Fed deveria aumentar a taxa de juros porque a inflação lá está persistente. E você sabe muito bem que a manipulação da taxa de juros nada mais é, por parte do Banco Central de um país, nada mais é do que a tal da política monetária. É você trabalhar ali com a taxa de juros para segurar a inflação. O pessoal trata isso aí como sendo aumento de preços, mas no fundo todo mundo sabe, até eles sabem, que isso aí, a inflação representa um aumento de base monetária. Então, o que eles tentam fazer com a taxa de juros mais alta? Segurar o dinheiro, tirar o dinheiro de circulação. Em primeiro lugar, as pessoas não vão se endividar, não vão consumir muito, não vão girar a economia gastando dinheiro. Se a demanda diminui porque as pessoas não querem financiar, não querem dividir, parcelar, não querem, estão com medo de se endividar de alguma forma, se isso acontece, então a demanda, né, o consumo cai, a demanda cai, e isso sempre derruba os preços numa economia livre. Demanda cai, os preços caem também, isso segura o ímpeto do índice oficial de inflação que mede a subida dos preços, né? Isso por um cenário. Por outro cenário, uma taxa de juros alta incentiva a poupança, as pessoas gastarem menos para deixar mais dinheiro guardado e esse dinheiro ir rendendo ali com uma taxa de juros confortável. Então, o pessoal gastando menos dinheiro porque está poupando mais, a demanda também cai, isso derruba os preços, deixa a coisa num patamar mais confortável. Conforme a inflação vai caindo, né, o percentual vai caindo, o Banco Central começa a diminuir também a taxa de juros, porque aí o pessoal começa a tirar dinheiro da poupança ou poupar menos, porque agora não está tão atraente a rentabilidade, começam a gastar mais dinheiro, isso levanta a demanda, faz com que os preços subam também. Mas o que o pessoal entende, né, é que o aumento da demanda faz com que a produtividade aumente, o pessoal invista mais na ampliação de negócios para atender essa demanda, a economia como um todo cresce. É assim que eles veem a coisa. Então, nesse aspecto, para segurar a inflação, o Fed deveria aumentar a taxa de juros, mas se ele fizer isso, a economia não vai crescer. A economia já está tendo problemas por conta da taxa atual. Lembre-se que estamos falando de um cenário em que muitas empresas se estabeleceram, criaram negócios com taxas de juro artificialmente baixas, e agora esses negócios se tornarão inviáveis com taxas de juros altas e permanentes, né? Quase permanentes, 3 reuniões seguidas com uma taxa de juros nesse patamar, realmente uma coisa impressionante. Então, estamos falando de uma arapuca aí em que o Federal Reserve se encontra. Mas o Banco Central aqui brasileiro também, o pessoal do Copom, eles não estão numa situação assim tão mais confortável. Nós tivemos durante muitos meses seguidos uma tendência de alta, saímos de um patamar de 2%, eu acho, da taxa Selic, não é? Para chegar até 12,75%, eu acho que foi o ápice que chegou, né? Beirando os 13%. Aí depois isso ficou estacionado um bom tempo, até que a inflação ficasse controladinha, e aí o Banco Central começou a cortar, então, essa taxa de juros de forma recorrente, tanto que todo mundo imaginava mesmo que cairia mais 0,5%, isso já estava sinalizado, sendo que cortes novos também continuam sendo sinalizados para o próximo ano, as próximas reuniões do Copom, né? Então, estamos agora abaixo dos 12%, mas temos também aqui no Brasil o problema da inflação, que é a grande tragédia nessa história. Para a economia como um todo, uma taxa de juros é melhor? Com certeza, porque aí as empresas vão conseguir financiar a ampliação dos seus negócios de uma forma mais interessante, mais vantajosa, mais viável do ponto de vista econômico. Vai ser mais barato ampliar os negócios, e aí você gera emprego, gera renda, etc, né? Só que aí você tem a inflação e você tem um governo Lula no poder. Como você faz isso de uma forma confortável? Você corta juros e a tendência da inflação está subindo. Nós temos visto, acompanhado isso aqui no canal.
a taxa de inflação, crescimento, está um pouco incômoda ainda e, de fato, temos aí o acumulado dos últimos 12 meses chegando ali no teto da meta do Banco Central em matéria de inflação. Também o Banco Central no Brasil está entre a cruz e a espada, mas como essa situação está um pouco mais desfavorável aos olhos de todo mundo para os Estados Unidos, né? Taxa de juros lá subindo, aqui caindo, houve um movimento no sentido de uma queda do dólar em relação ao real na faixa de 1%. O pessoal não está vendo aí com muitos bons olhos a questão lá nos Estados Unidos da economia norte-americana. A verdade, contudo, e nós podemos aplicar isso para os Estados Unidos, para o Brasil, para a União Europeia também, que passa por esse problema, inclusive, é que os governos, de forma geral, os bancos centrais, chegaram numa sinuca de bico, que é a relação entre a taxa de juros e a inflação. E tem o problema da dívida pública no meio aí dessa história. A dívida pública é financiada com juros atrelados, geralmente, à taxa básica aí dos juros, que essa taxa básica é estabelecida pela dívida pública, né? Então, esse aí é o grande benchmarking para outros financiamentos, para outros empréstimos. Então, o que acontece? Jogou-se muito dinheiro no mercado, essa é a grande verdade, uma quantidade monstruosa. E aí, a inflação vai subindo, né? A inflação acontece, o resultado dela, que é o aumento de preços, isso vai subindo, o Banco Central começa a segurar com o aumento da taxa de juros, segurar essa inflação. A inflação fica controlada, mas o que acontece com a dívida pública? Ela explode porque a coisa vai lá para cima, a atividade econômica fica retraída, vira um caos. O Banco Central começa a cortar a taxa de juros para melhorar esse cenário. O que acontece com a inflação? Vai lá para cima, porque o dinheiro foi impresso, que é o que causa a inflação. Então, como resolver essa situação? Se aumenta a taxa de juros, o governo se endivida mais e a economia não cresce. Se abaixa a taxa de juros, a inflação sobe, o dinheiro perde o seu valor, se deprecia mais. Como resolver isso? No meu entender, isso não tem solução, isso é um problema que está sendo empurrado com a barriga e mais cedo ou mais tarde vai causar uma tragédia econômica, não tenha dúvidas disso, né? Mas o que você achou da nova taxa Selic, da nova taxa básica de juros dos Estados Unidos? Aliás, da mesma taxa de antes? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.